Então, pessoal, vamos seguindo, então. Olha só que bonito, né? Isso aqui, cara, coloca isso aqui no teu laudo, coloca isso aqui no teu portfólio, coloca isso aqui na tua proposta comercial, né? Começa a trabalhar uma proposta. Eu fiz um outro workshop anterior, uma masterclass, falando sobre como intensificar os lucros. E uma maneira de intensificar os lucros é pegando mais clientes. E quando você pega mais clientes, trabalhando o seu marketing da sua empresa, né? Trabalhando realmente um conteúdo bem definido, mostrando para o teu cliente que você é um investimento, não um custo. Então isso aqui é interessante. Olha, tá feito, tá tão bonito. Agora não tá mais não porque eu risquei, né? Mas volta lá no início do vídeo, bate o print, pronto. Vamos falar um pouquinho dos efeitos nocivos às pessoas, tá bom, pessoal? A gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Nós temos dois caminhos que a corrente, na hora que ela percorre uma pessoa, na hora que a pessoa recebe uma descarga, ela pode correr dois caminhos. Ou um caminho interno, que é chamada de corrente volumétrica, que é este caso aqui, que é o caminho interno, e nesse caso é a corrente mais nociva que se tem, né, que já vai causar tanto parada cardíaca quanto ataque cardíaco. Então, a parada cardiorrespiratória e o ataque cardíaco. Então, para o cara sobreviver daí, só se ele tiver sorte, ou se não for o momento dele, né? Mas nós temos o outro caminho, que é o caminho externo, que é a corrente superficial, onde causa somente queimaduras. E aí o cara fala, pô, eu levei um choque, pô, só queimei minha mão, não mata não. Aí vem um outro, o cara leva o mesmo choque, mesma intensidade de corrente, mesmo local, e ela passa a ser uma corrente volumétrica, ou seja, de caminho interno, a pessoa pode vir a óbito, porque isso depende de muitas circunstâncias, do investimento que você está, do nível de água que você tem no seu corpo, da posição que você está, entendeu? Da resistência ômica do seu corpo, que pode alterar dependendo de vários parâmetros aí fisiológicos. Então, não brinquem com a eletricidade. Tá? Que ela não lhe avisa, ela não faz barulho, ela brilha, ela pode brilhar, mas quando você vê ela brilhando perto de você, com certeza você já está sentindo os danos. Então não brinquem, tá? Com a eletricidade. Por exemplo, nós temos a descarga de contato. Olha o que está acontecendo aqui com esse. Olha o que está acontecendo aqui com esse rapaz. Na descarga de contato. Vê a descarga, caiu na árvore. Lembra que eu falei? Tá chovendo, sai fora, vai para longe da árvore. É o que os seus avós falam, seus pais falam. Por quê? Cai a descarga, parte da descarga vai para a terra e a parte da descarga vem para você. Você passa a ser, pessoal, aqui, ó. Você passa a ser uma fonte, né? Como posso falar, você passa a ser ali uma resistência. Ela divide essa corrente com você. Então isso é uma descarga por contato. Tá bom? E nós temos a nossa tensão de passo. Olha só que interessante. Isso aqui eu vou até fazer um outro vídeo depois e postar uma outra hora sobre essa questão de tensão de passo. O pessoal entender o que seria tensão de passo. Nós temos aqui a descarga atmosférica cai. Ela cria ondas, né? Ondas de indução ou ondas de DDP. Diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? Neste caso, é a diferença entre, por exemplo, aqui, ó, entre essa onda e essa outra onda. A diferença entre elas, a distância entre elas, vai gerar intensidade diferente. Essa onda, ela está com uma intensidade maior do que essa, porque essa está mais próxima à fonte de dano. Ou seja, nós vamos ter uma diferença de potencial. Quanto mais distantes forem essas ondas, maior a diferença de potencial. E a diferença de potencial vai fazer o quê? Que surja uma corrente que vai percorrer o corpo da pessoa e chega até a outra. Porque onde tem tensão e eu fecho o circuito, a pessoa está fechando o circuito, eu tenho o surgimento de uma corrente. Fiz a diferença de potencial, fechou o circuito, nós vamos ter aqui, ó, uma corrente percorrendo essa pessoa. Se essa diferença for alta, a corrente é alta. E por que eu coloquei um boizinho aqui, pessoal? Porque nós vamos falar sobre a questão de perdas, né? Lá na análise de risco do SPDA tem a perda econômica. E dentro da perda econômica, se eu tenho uma fazenda ou uma criação de animais, eu tenho que avaliar a perda econômica com as mortes de animais a partir de uma descarga atmosférica, que é o que ocorre muito em fazendas. Por quê? Por mais que o boi seja maior, mais robusto, mais forte fisicamente do que um homem, ele é muito mais sensível à descarga atmosférica. Por quê? Porque a distância entre as patas deles é maior que a distância dos nossos pés. Ou seja, dentro dessa região onde estão as patas aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês verem.
dentro dessa região de tais patas, eu já tenho 3 linhas de onda. Ou seja, o potencial dessa primeira para essa segunda é maior que o potencial do ser humano. Isso faz com que a corrente que vai surgir aqui nesse boi seja maior que a corrente do ser humano. E por isso que o boi é muito mais sensível. Não pelo fato de ser mais forte a descarga. A descarga é a mesma, a fonte é a mesma, mas pelo fato de a diferença de potencial entre as patas do boi ser maior que a diferença de potencial entre os pés do ser humano, isso faz com que a corrente induzida no boi seja maior e por isso ele tem a maior chance de óbito mediante uma descarga atmosférica dessa.